Esta história começa de manhã cedo, quando a natureza está apenas começando a despertar. Aqui fica a casa do personagem principal. O vento sopra páginas de jornais velhos pela rua e gritos de mulheres são ouvidos na casa. Uma menina grita para seu marido Jack Opes vencê-la se ele for um homem de verdade. Mas o homem não se importa com os gritos da esposa, ele fica deitado, roncando, na cama, depois de outra farra. No meio da sala, no chão, entre garrafas quebradas de álcool, está sentada uma garota só de penhoar e com os cabelos desgrenhados, gritando em meio às lágrimas e pedindo para espancá-la até a morte. A mão de Jack tremeu, gotas de suor escorreram por seu rosto, ele ouviu alguns sons e começou a se sentir mal. A náusea fica mais forte e sobe até a garganta, e pela quantidade de álcool que ingere, ele vomita direto na cama. De repente ele acorda e grita muito alto, sem entender o que está acontecendo com ele. Uma bela cidade noturna se desenrola diante de nós. Tudo em luzes e prédios altos. Em um desses prédios, Jack Opes está relaxando com seus colegas, eles bebem para seus superiores, todos estão alegres e felizes. De repente, o herói tem algo na garganta, o vidro cai e se quebra em pedacinhos, ele não consegue respirar nem respirar e cai no chão por falta de oxigênio. Todos os funcionários de Jack correram para seu corpo sem vida, o pânico começa, alguém grita que é preciso ligar para o 120. Seus olhos se abriram. Ao acordar, ele percebeu que conseguia respirar, gotas de suor começaram a escorrer pelo seu rosto, sem entender nada, foi tomado pelo pânico. Ele sentou-se no meio da cama e tentou lembrar o que aconteceu e onde estava. Depois de se acalmar um pouco, olhou em volta, sem entender o que estava acontecendo, calçou os chinelos ao lado da cama e dirigiu-se para a saída do quarto. Abotoando a camisa, ele saiu da sala, perguntando-se o tempo todo onde estava e o que aconteceu. Quando de repente ele prevê seu nome e idade, começa a se lembrar de tudo em pânico. Jack fica sabendo como ele se casou, bebeu muito, como bateu na esposa e como seus pais morreram devido ao manuseio inadequado do equipamento de trabalho. Ele começou a tremer, o pânico cresceu, ele se lembrou de tudo e, sem acreditar no que aconteceu, percebeu que havia renascido. Recuperando o juízo, Jack ouviu uma mulher chorando vindo da sala ao lado e começou a seguir o som. No chão, entre os fragmentos, está sentada uma menina loira, toda desgrenhada e aos prantos. Em meio às lágrimas ela diz que Jack Opes é um idiota. Um homem entra na sala, ficou surpreso ao ver a garota e a cumprimentou hesitante. A garota levantou a cabeça e olhou para ele surpresa. Percebendo que Jack havia feito tudo isso, corando, ele se virou para a garota pelo nome e pediu perdão. Ela ficou muito surpresa por não conseguir responder nada. Houve uma batida na porta, o personagem principal dirigiu-se para a porta da frente. Abrindo a porta, ele viu na soleira uma menina de cabelos escuros, Sarah, com um menino de cerca de 6 anos, Mark. Jack os cumprimentou. Olhando mais de perto, o herói percebeu que Sarah estava com um hematoma no rosto, gritou de surpresa e perguntou o que aconteceu com o rosto dela. E então ele percebe que foi ele quem bateu nela, culpando a menina pela morte de seus pais. Sarah olhou para ele atentamente e disse que Jack estava fazendo perguntas estúpidas e que eles tinham vindo buscar algum dinheiro porque o pequeno Mark não comia há um dia. Jack Opes convidou Sarah e Mark para entrar na casa. Ele perguntou a ele em quanto dinheiro e provisões eles ainda tinham, ao que a menina respondeu que restavam apenas 5 yuans de dinheiro, mas havia 10 quilos de arroz e 2 quilos de farinha. Jack olhou para ele e pediu-lhe que lhe fizesse um favor e caminhou em sua direção. O homem se aproximou de sua esposa e pediu que ela desse todo o dinheiro e arroz para Sarah. Ele disse que haveria farinha suficiente para alimentá-lo por alguns dias, e ele iria decidir o que comer mais tarde. A menina concordou. Ele pegou a lata velha onde guardava suas economias e tirou a última nota, entregando-a ao marido. Jack deu tudo para Sarah, virou-se e seguiu em direção à saída. As meninas olharam para ele surpresas, sem entender o que estava acontecendo. Ellen o chamou, perguntando para onde ele estava indo. Jack parou na porta por um segundo e respondeu que queria falar com Frank. O herói caminha por uma rua espaçosa e movimentada, passando por placas de lojas de utensílios domésticos e lojas de assados frescos. Jack se destacou na multidão de transeuntes. Ele estava pensativo, então caminhou devagar e com cuidado, sem pressa. Opes caminhou até um prédio antigo e dilapidado e olhou para as janelas do último andar, que estavam abertas. Parado perto das paredes surradas, na escada, ele achou muito estranho que seus pais, que trabalhavam há 20 anos em uma siderúrgica, sendo profissionais da área, não conseguissem lidar com o equipamento. Jack continuou pensando,
E lhe ocorreu que Frank, sendo diretor da fábrica, ganharia fama e bom nome se pagasse uma indenização pela morte de seus pais no trabalho. Ele não deveria recusar. Já estava escuro lá fora, a lua pairava no céu. Ele se levantou e olhou para o céu, quando de repente ouviu um farfalhar na entrada e correu em direção ao som. 2 homens, tendo subido ao chão, caminharam lentamente até a porta do apartamento. Frank pegou as chaves e começou a abrir a porta. O homem parado atrás dele estava nervoso e mordendo o punho. Jack ficou atrás dos homens e os chamou. Frank e seu amigo ficaram estupefatos de surpresa. Os homens se viraram bruscamente e gritaram de surpresa, com as mãos cerradas em punhos, como se fossem imediatamente entrar em uma briga. Mas Jack ficou atrás deles e sorriu docemente para eles, fazendo uma pergunta sobre o fato de eles terem acabado de chegar. Um dos homens avançou contra Ops com os punhos, gritando que ele havia enlouquecido. Frank se aproximou e perguntou o que ele precisava. Jack cruzou as mãos na frente dele, palma com palma, e disse que tinha vindo com um pedido. O homem ficou cauteloso, estreitou os olhos e, um pouco gaguejante, perguntou que tipo de pedido ele tinha feito. Jack, ainda com as mãos na frente sorrindo, começou a dizer que os próprios pais eram os culpados pela morte deles, e ele apenas veio se desculpar em nome da irmã. Frank ficou perplexo por alguns segundos, mas depois começou a dizer o quão carinhoso Jack é, e Sarah sempre o culpa pela morte de seus pais. Jack acenou com a cabeça e disse que Frank estava certo, e ele veio pedir dinheiro como compensação pela morte de seus pais, já que o dinheiro estava escasso. O homem claramente não esperava por isso, semicerrando os olhos e murmurando algo baixinho com uma cara insatisfeita. Jack cerrou os punhos. Com raiva nos olhos gritou que se a fábrica não pagasse, ele iniciaria um motim. Não tinha nada a perder, mas pelo menos se divertiria antes de morrer. Frank começou a acalmá-lo, dizendo que se um motim começar, a polícia o levará embora e o que acontecerá com sua família então. Mas Jack ficou ainda mais irritado e disse que não se importava com o que aconteceria, mas assim descobriria quem foi o responsável pela morte de seus pais. O rosto do homem ficou sério, ele estreitou os olhos e disse que os pais de Jack eram os culpados pelo acidente. Frank disse que era amigo dos pais, em vez das autoridades. Ele próprio pagaria a indenização, ao que Jack disse que se estamos falando de centavos, ele fará o que tiver que fazer. O homem se aproximou de Ops e o pegou pelo ombro, dizendo que normalmente a indenização por morte no trabalho é de 600 yuans, mas ele está disposto a dar 500, já que ele próprio tem problemas de dinheiro. Frank pediu a Jack que esperasse enquanto ele ia buscar o dinheiro e caminhou em direção à porta. Ele entrou na sala, foi até a estante com os livros e começou a folheá-los, em busca do precioso livro com economias. Jack, enquanto isso, ficou parado na porta e esperou. Depois de mexer um pouco, o homem encontrou a quantia necessária e se aproximou de Ops, estendendo a mão com as notas e dizendo-lhe para pegar o dinheiro. Jack saiu para a rua, apertando o dinheiro na mão, com raiva nos olhos disse que Frank ainda pagaria pela morte de seus pais. Passos foram ouvidos, o herói se vira em direção ao som e vê um velho saindo da esquina, o comerciante segurando um tancula nas mãos. Já havia escurecido há muito tempo, Ellen estava sozinha em casa, esperando o marido, quando de repente bateram na porta. Ela abriu a porta, Jack ficou na soleira, alegre e com um bastão Tanhulu gritou parabéns. A menina ficou desanimada com a aparência do marido, ficou em estado de estupor e nem sabia o que responder. Um pouco envergonhado, Jack pediu perdão pelo parco presente, mas explicou que era muito difícil conseguir um bom presente tão tarde da noite. Ellen deu uma mordida na doçura e disse que estava incrivelmente deliciosa, convidando Deku para experimentar também, mas ele recusou. O personagem principal olhou para ela com ternura nos olhos, e disse mentalmente que quando ele fosse embora, o verdadeiro Jack Ops a trataria bem. Ellen entrou no quarto, Jack olhou para o relógio, já era tarde. Ouviu-se uma voz de mulher vinda do quarto, ela perguntou se ele ia dormir, Ops ficou surpreso e congelou por um momento. Já é noite lá fora, uma lua crescente no céu estrelado ilumina as ruas sombrias do Japão com uma luz brilhante. Jack está deitado na mesma cama com Ellen. Ela já está dormindo, mas ele não consegue dormir. Os seios da garota se abrem de forma tão sedutora em seu penhoar e assombram o herói. Jack começou a suar e corar, convencendo-se de que era esposa de alguém e não dele. O sol começa a nascer no horizonte. Os primeiros galos acordam e saúdam o nascer do sol. Jack pula da cama ao ouvir os primeiros galos, amaldiçoando-os mentalmente e dizendo que um dia o matará. Lúpulo não conseguiu mais dormir depois que o galo cantou e, para não atrapalhar o sono da menina, foi até a cozinha,
Depois de algum tempo ouviram-se passos no corredor, e Ellen olhou para dentro da cozinha. Jack estava à mesa com 2 tigelas de macarrão e pauzinhos. Ele disse que é melhor comemorar um aniversário tarde do que nunca. Havia 2 pratos de shoma na mesa, em um prato havia macarrão com ovo. Jack preparou especificamente para Ellen e pegou o ovo emprestado da tia Wong. A menina, com uma expressão de surpresa no rosto, perguntou se ele havia roubado os ovos de um vizinho, ao que Jack repetiu que os havia emprestado e prometeu devolver tudo à velha. Ellen viu um maço de dinheiro sobre a mesa. Surpresa, gritou. De onde veio esse dinheiro? Ele também pegou emprestado. Jack pegou um maço de dinheiro e disse à garota que isso era uma compensação pela morte de seus pais no trabalho. Ellen, com o mesmo olhar sério e surpreso, perguntou por que a empresa pagaria uma indenização se a fábrica dissesse que os pais de Jack morreram por culpa própria. Ops ficou sério na cara dele e disse que Frank deu o dinheiro a ele, em vez dos patrões. Para que Jack não iniciasse um motim, Ellen perguntou o que ele faria a seguir. O personagem principal levantou-se, apoiando as mãos sobre a mesa e afirmou que iria coletar provas, pois Frank não conseguiria esconder tudo, e após pagar o dinheiro pensaria que Jack havia se acalmado. Ops recolheu os pratos vazios da mesa e disse que esse dinheiro seria suficiente para eles por um tempo. Ellen olhou para ele surpresa. A garota pulou da mesa e disse que Jack não se parecia nem um pouco com ele mesmo. Ele parou e congelou por alguns segundos. Corando, a personagem principal virou-se para Ellen e perguntou do que ela estava falando. Ele sorriu e se ofereceu para dividir o dinheiro. Ela pegaria 200 yuans, e ele ficaria com 100 para si, daria outros 100 para Sarah, e com os 100 yuans restantes eles comprariam comida. Depois de ouvir Jack, a garota concordou. Ele disse que iria procurar Sarah. Saindo para a rua, Ops passou pela tia Wong. Ela perguntou se ele sabia para onde tinham ido os ovos dela. Jack admitiu que os levou enquanto a velha estava fora. Wong gritou que Ops estava sendo sem cerimônia e que não permitia que ninguém levasse nada. Jack parou e tirou o dinheiro do bolso, entregou-o à velha e disse-lhe para levar 2 yuans por aqueles ovos. Ele caminhou mais e tia Wong gritou com alegria que da próxima vez ele poderia pegar o quanto quisesse. Um homem ruivo e musculoso, de agasalho, estava encostado em um poste. Era Nick Locke. Ele chamou Jack e perguntou para onde ele estava indo. Ops parou e cumprimentou o Nick. O ruivo se ofereceu para se unir para ganhar dinheiro. Disse que à noite haveria um jogo a dinheiro contra Chunk Gordon. Jack ficou interessado na proposta. Seu rosto ficou mais sério. Ele perguntou se era o mesmo Chunk Gordon, se seu pai era o ex-diretor da siderúrgica Linshu, e agora o próprio Chunk trabalha lá. Nick disse que passaria hoje e perguntou se Ellen estaria em casa. Jack achou que precisaria se encontrar com Chunk. O personagem principal acenou com a mão para o ruivo e disse que ele mesmo iria até ele. Nick se levantou e observou Jack sair, dizendo mentalmente que Ops era um covarde. Seu rosto ficou mais irritado. Havia uma gota de inveja e tristeza em seus olhos. Ele pensou na sorte que Jack teve com sua esposa. Jack chegou na casa de Sarah e foi até a porta da frente. Tocando nela, a porta se abriu. O pequeno Mark olhou por trás da porta, ficou feliz e gritou para a irmã que o irmão mais velho havia chegado. Ao ouvir o choro do bebê, Charlie olhou para fora da cozinha e perguntou o que havia acontecido. Mark ficou alegre, apontando para Jack, repetiu que seu irmão mais velho havia chegado. O personagem principal ficou com um sorriso no rosto, acenando com a mão para ela. O rosto de Charlie mudou imediatamente, ficou mais sério e reservado. Ela não ficou muito feliz com a chegada dele. Jack entrou na cozinha dela, arregaçando as mangas, ofereceu sua ajuda. A garota, muito surpresa, não disse uma palavra. Ops caminhou até a mesa e, com uma expressão séria no rosto, começou a amassar a massa. Charlie ficou em silêncio e olhou para Jack, sem entender o que estava acontecendo. A porta se abriu. Sarah entrou em casa com um sorriso no rosto e da soleira perguntou se a comida estava pronta. Jack olha da cozinha, cumprimentando Sarah com um olhar alegre. Ele responde que está tudo bem e que o macarrão logo estará pronto. O rosto da garota mudou drasticamente. Agora ela ficou muito surpresa e com uma gota de insatisfação na voz, perguntou o que Jack estava fazendo na casa dela. O jovem permaneceu em silêncio, olhando para a cozinha, virou-se e foi continuar cozinhando. Ops começou a esticar o macarrão e, virando-se para Sarah, disse que estava cozinhando agora e sugeriu que conversassem mais tarde. A menina, com raiva e irritabilidade nos olhos, perguntou por que Jack desperdiçava tanto farinha. Ops novamente abriu um sorriso, virando-se para Sarah, disse que tinha dinheiro para isso. Por que tinha dinheiro? A menina perguntou de onde vinha.
Sarah ficou brava e começou a perguntar o que mais ele fazia da vida além de se mudar, vender coisas, jogar e bater na esposa. Jack não conseguiu responder, apenas colocou a mão no bolso e tirou uma pilha de notas. Ops entregou o dinheiro para Sarah e disse que ela teria exames em breve e que precisava comer mais, fazia bem à cabeça, mas não podia recusar comida. A garota não aguentou e gritou para Jack admitir onde ele conseguiu o dinheiro. O personagem principal começou a acalmá-la, empurrando Sarah para a mesa e disse que havia preparado a carne e que poderiam conversar depois de comer. Havia 4 pratos de macarrão delicioso na mesa. No meio da mesa havia um grande prato de carne. Todos se sentaram à mesa e, durante a refeição, Jack disse que pegou o dinheiro de Frank. Sarah e Charlie gritaram de raiva e surpresa, repetindo o que Jack disse. Ops deu um pulo e disse que os pais não poderiam ter morrido por negligência, que Frank havia comprado um equipamento defeituoso. Sarah imediatamente desapareceu, havia tristeza em seus olhos por seus pais. A única coisa que ela conseguiu extrair foi um som questionador. Jack continuou que é por isso que esse velho estava envolvido na morte de seus pais. Ele não queria verificar o equipamento. Então primeiro ele irá coletar as evidências. Sarah repetiu as últimas palavras de Jack. Ops continuou que para comprar equipamentos você precisa de documentos, e ele os encontrará, entrará em contato com o vendedor e então Frank não terá para onde correr. Jack aumentou o tom, cutucando o peito com o polegar, disse que as meninas não precisariam se preocupar e que ele faria tudo sozinho e provaria a inocência de seus pais. Sarah e Charlie ficaram sentados, atordoados, com os olhos bem abertos, ouvindo silenciosamente o irmão. Jack entregou alguns trocos ao pequeno Mark para comprar doces. Ao sair, desejou boa sorte a Sarah nos exames e disse que ele mesmo cuidaria de pagar as mensalidades. Saindo da casa de Sarah, Ops ouviu um vendedor de sorvete local chamando e se dirigiu ao som. Aproximando-se do carrinho de sorvete, Jack virou-se para uma simpática comerciante e pediu um sorvete. A garota pegou um sorvete, abrindo um sorriso, entregou-o a Jack, explicando o custo. O personagem principal sentou-se em um banco próximo e saboreou o sabor do sorvete após dar a primeira mordida. Disse que o que dizem é verdade, cada época tem suas características. Depois de ficar sentado por um tempo, Jack se levantou e foi em direção à loja, quando de repente alguém tocou no ombro de Ops e o chamou. Jack parou e se virou, continuando a mastigar seu sorvete. Era um grupo de jovens. Uma garota ruiva cumprimentou Jack. O personagem principal reconheceu imediatamente o casal que estava na sua frente e pronunciou seus nomes Bob Brown e Lilith Miller. Jack sorriu, acenando com a mão para cumprimentar o grupo de jovens. Entre eles ele reconheceu Catherine Wilson. Ela parecia ser a melhor amiga de Ellen. Olhando para Catherine, Jack pensou que normalmente os mais ricos se vestiam bem em qualquer grupo. Um jovem de feições ásperas, furioso, correu em direção a Ops, gritando que ele estava louco e porque estava olhando para Catherine daquele jeito. Bob impediu Steve Jones de voar em direção a Jack e perguntou por que ele acabou tão bem, afinal. Mas Steve não ia se acalmar, ele tentou arregaçar as mangas da camiseta, continuando a gritar que Jack fingia ser legal quando Bob Brown estava por perto, e ainda não entendia por que Ellen estava apaixonada com ele. Uma garota na multidão, rindo e cobrindo a boca, pegou as palavras de Jones e disse que talvez Ellen Smith adore valentões. Jack terminou o sorvete, levantou-se e ouviu o que os jovens diziam. Terminada a refeição, Ops abriu um sorriso e virou-se para Steve e disse que tinha entendido tudo mal, porque Ellen e Catherine eram amigas. Como ele poderia se comportar como um valentão na frente dos amigos de sua esposa? Catherine puxou Jones de volta com uma cara de desgosto, dizendo-lhe que estava tudo bem e para se acalmar. Catherine olhou Steve nos olhos e disse que eles eram da mesma turma e pediu que ele fosse embora com ela. Jack se levantou e cuidou deles enquanto eles começavam a se afastar. Lilith se virou e sentiu o cheiro de Ops. O personagem principal ficou sério e disse em sua cabeça que a vida de Steve Jones não seria despreocupada por muito tempo. No caminho, Jack foi até a loja comprar mantimentos e levou sacolas cheias para casa. Ops viu Ellen saindo da esquina, ela carregava uma rede com uma melancia. A menina ficou surpresa ao conhecer o marido e começou a limpar os restos de doces do rosto. Jack perguntou a Ellen que ela também tomava sorvete. Ela ficou chocada com tal pergunta, gaguejando, mas mesmo assim, Ellen respondeu que fazia muito tempo que não tomava sorvete, então decidiu experimentar e também comprou uma melancia para Jack. Ops abriu um sorriso, colocou a mão na cabeça de Ellen e começou a acariciá-la. Continuando acariciando suavemente, ele disse que eles tinham dinheiro suficiente, e Ellen poderia comprar o que quisesse, e no futuro teriam ainda mais dinheiro.
A menina sorriu timidamente e concordou com o marido. Jack se ofereceu para levar as malas dela porque ela estava cansada, ao que Ellen disse que não estava cansada. Hope já havia pegado sua bolsa e caminhado em direção à casa. Ellen ficou surpresa e envergonhada. A garota fechou os olhos, dizendo o nome dele. Por um momento ela imaginou como eles estavam andando com roupas emparelhadas. Jack carregava 2 garrafas térmicas grandes com seus braços fortes, e ela o seguia e ria. Jack parou e disse que o casal estava indo para casa, porque ela estava nas nuvens. Ellen abriu os olhos e correu alegremente atrás do marido. É noite, a lua cheia ilumina as ruas escuras. Ouvem-se picaretas de mulheres na casa de Nick e Locke, sobre alguém morrendo na rua. Jack bateu na porta. Uma garota gritou de casa para Nick sair e Locke furioso saiu voando para a rua. Jack perguntou a Nick o que aconteceu, mas o homem pediu que ele se afastasse de casa. Afastando-se um pouco, Nick disse a Jack que ele havia perdido um pouco de dinheiro pela manhã, mas sua namorada o havia incomodado com isso. Ela não entendia que no cassino os dois ganham e perdem. O ruivo olhou para Ops com um sorriso malicioso e perguntou se ele conhecia o filho do diretor Chunk Gordon. Nick abraçou Jack e continuou, sem esperar resposta, que Chunk é muito rico, então será muito fácil fisgá-lo no cassino se Ops e Locke se unirem. Jack se afastou de Nick, sorrindo, e perguntou quanto dinheiro ele trouxe para ele. Locke hesitou um pouco e riu, disse que ele ainda não havia pago seu salário e que ele poderia pedir dinheiro emprestado a Jack, ele o pagaria quando ele o pagasse. Ops coçou a nuca, sorrindo, e disse que Nick lhe devia mais 3 yuans, e o herói só tinha 1 yuan com ele. Locke ficou bravo e gritou com Jack que ele veio brincar e pegou apenas 1 yuan. O herói, sem tirar o sorriso do rosto, olhou para Nick e disse que não tinha dinheiro nenhum. Jack, acenando com a mão, começou a se virar e disse que talvez pudessem jogar outra hora. Nick agarrou Ops pela mão, sorriu e disse que não havia necessidade de sair, eles já tinham vindo brincar e Nick emprestaria algum dinheiro para Jack. Locke se afastou um pouco, tirou um sapato e tirou algumas notas com um sorriso. Mostrou-as para Jack. Ops ficou muito surpreso e olhou para aquilo com a boca aberta. Eles se aproximaram do prédio de onde saiu um homem. Ele estava passeando com um cachorro e perguntou se era Nick. O homem ficou surpreso com a chegada de Ops e os convidou para entrar na casa. Nick virou-se para Chunk, onde ele os trouxe. Eles queriam brincar. Gordon disse a Locke para parar, que ele estava carregando frutas para seu avô o dia todo hoje, e iria carregar novamente amanhã, para que eles pudessem brincar aqui por enquanto. Locke sorriu e se virou para Chunk, dizendo que tinha ouvido falar que havia um novo jogo e pediu que ele os ensinasse a jogar. Gordon convidou os homens a se sentarem à mesa e disse que agora lhes ensinaria tudo. Com um cigarro na boca e cara séria, ele começou a explicar que se usa um baralho padrão. 3 cartas são colocadas viradas para baixo na mesa, as demais são distribuídas igualmente para 3 jogadores. A primeira aposta é feita pelo jogador que recebeu a carta durante a distribuição. O jogador que fez o lance mais alto pega as cartas da mesa e se torna um dono do terreno. Sorrindo, ele disse que foi o responsável por suas palavras, e esse jogo é muito legal. Os 2 restantes viram camponeses e jogam contra o latifundiário. Segurando um cigarro nas mãos, continuou que os 2 camponeses ganham se um deles vencer. As combinações são simples, como sempre, como 3. Pares de 3, pares de 4. Jack ficou ouvindo, apoiando o rosto na mão, e mentalmente disse que esse jogo se chama Doujizu. Chunk começou a embaralhar as cartas e sugeriu que começássemos, dizendo que ele seria o proprietário da terra. A lua cheia no céu, a mesma casa de Chunk Gordon, de onde sai um grito de que alguém venceu novamente. Satisfeito com um cigarro na boca, Chunk joga as cartas na mesa e diz que tem um par de setes. Nick sorriu. Gordon pareceu satisfeito e disse que tinha 2 deles. Depois de olhar atentamente para as cartas, Jack disse que tinha um par de 8 e acenou para elas. Locke olhou para suas cartas e disse que os caras tiveram sorte, e ele desistiu. Chunk jogou mais 2 cartas na mesa, gritando, rindo, que tinha um par de 10. Gordon, com admiração e alegria no rosto, disse que conquistou Sawyer novamente. Olhando para as cartas, com o cigarro ainda na boca, Chunk disse que tinha um par de 6 e novamente 2 combinações. João, com cara séria, colocou 2 cartas na mesa, dizendo que era um par de reis. Nick alegre jogou suas cartas na mesa, gritando que era sua vez e que ele tinha um par de ases. Locke imediatamente gritou que deveria ir atrás do proprietário. Jack sentou-se, sem entender o que estava acontecendo. Ainda com um cigarro e cara séria, Chunk disse que estava passando, e os caras estavam legais. Nick,
olhando atentamente para suas cartas, disse com uma voz triste que não tinha mais nada com que jogar e que só poderia jogar fora as cartas mais altas. Ao ouvir isso, Chunky sorriu, dizendo as últimas palavras de Nick, e jogou o cartão Volt sobre a mesa. Olhando para Jack com um sorriso, Chunky perguntou se Ops estava desistindo e exclamou que havia vencido novamente. Nick sorriu e fez sinal de positivo para Gordon, dizendo que ele era bonito. Jack olhou atentamente para suas cartas. Havia 4 duques e mais algumas cartas. Coçando a cabeça, com uma cara triste, ele disse que suas cartas estavam ruins novamente. Nick, com cara de satisfeito, coloca 4 cartas na mesa, perguntando se é a jogada dele agora, e dizendo que tem uma bomba de 6. Com um sorriso no rosto, Jack estende suas 4 cartas e diz que Nick tem sorte, mas tem uma bomba de 2. Nick abriu a boca surpreso, e um Chunky furioso, com um cigarro na boca, disse que estava desistindo. Ops se vangloria alegremente, dizendo que tem 3 bombas e um coringa negro, 4 yuans para cada combo, voltando-se para Nick e perguntando onde está seu dinheiro ganho. Já é noite lá fora, mas os homens. Eles ainda continuam jogando sem sair da mesa. Com uma cara grande, Chunky levanta o cartão e diz a todos que ganhou novamente. Nick, muito zangado, bate na mesa com o punho e grita que são todas cartas estúpidas. Jack lembra a Locke que ele já deve a Gordon quase 100 yuans. Nick ficou ainda mais bravo e começou a gritar que em alguns jogos ele iria se recuperar, embaralhando as cartas com um olhar sério. Jack, virando-se para Locke, disse que não tinha mais nada para apostar, talvez ainda tivesse dinheiro escondido nas meias. Nick pulou da mesa e gritou para Ops não falar com ele como se ele fosse mesquinho e que o jogo ainda não tivesse terminado. Jack jogou o baralho de cartas na mesa e latiu para Nick que falaria com ele como quisesse, e que Nick deveria sacar o dinheiro se ele fosse continuar jogando, e se não houvesse dinheiro, ele deveria se perder. Seu rosto ficou sério e ele disse a Nick na cara dele o que aconteceria se ele incomodasse mais ele. Aproximando-se ainda mais de Nick, seus olhos brilharam e ele continuou dizendo que enterraria Locke vivo. Virando-se para Gordon, Jack sorriu e agradeceu pelo jogo, disse que era hora de parar e que ele já havia ganhado muito, então amanhã trataria Chunky às suas próprias custas. Gordon olhou surpreso para Ops. Sem largar o cigarro, ele simplesmente abriu a boca sem responder. Ele saiu da casa de Chunky, já era madrugada lá fora, e depois de caminhar um pouco ele parou. Jack achava que o pai de Chunky Gordon era um ex-diretor de fábrica e tinha alguns contatos e com certeza seria capaz de ajudá-lo. Ao voltar para casa, Jack simplesmente desabou na cama, dizendo que estava muito cansado. Segurando-se com todas as forças, ele pensou em Nick Locke, no fato de ter perdido todo o dinheiro e em como sobreviveria a isso com a namorada. Depois de dormir um pouco, Jack foi até uma casa de chá em Vulvet, pediu um chá. Um homem simpático pediu 5 fen por uma xícara de chá. Quando o jovem começou a servir chá para Lúpulo, ele perguntou como estava seu filho mais velho, Luke. Jack respondeu que desistiu. O cara sorriu e disse que não sabia o que Luke estava pensando. Bebendo seu chá, Jack pensou que os anos 80 foram difíceis. Muitos milionários começaram seus negócios nessa época. Ocorreu-lhe o pensamento sobre o que aconteceria se ele voltasse a 2020 agora. Ele imediatamente abandonou esse pensamento, porque seria muito estúpido, ele perderia uma oportunidade tão maravilhosa. Jack agarrou a cabeça e começou a se repreender, pois já tinha uma carreira conquistada com muito esforço. Seu rosto ficou sério, ele decidiu tudo sozinho. Depois de lidar com Frank, ele retornará para o lugar de onde veio. Chunky Gordon estava andando de moto, com um ar de importância e confiança no rosto de que parecia muito legal. Jack viu pela janela como Chunky chegou de moto, disse para si mesmo que nosso herói havia chegado. Ops saiu da casa de chá e acenou para Gordon, gritando irmão Chunky para ele. O homem virou-se para o som e ficou surpreso com o encontro. Jack se aproximou de Chunky dizendo que coincidência eles se conhecerem. Gordon, timidamente, disse que tinha acabado de ajudar seu avô e estava muito cansado. O herói levantou as mãos e convidou Chunky para almoçar juntos como compensação pelo dia de ontem. Gordon riu e disse que não era nada, mas Jack discordou e eles foram para o restaurante. Os jovens sentaram-se a uma grande mesa redonda e a garçonete aproximou-se deles e entregou-lhes um cardápio. Vendo os preços, os olhos de Jack se arregalaram muito, eram incrivelmente altos. Chunky virou-se para Ops e disse que foi muito educado da parte dele, achava que tudo no restaurante era muito caro.
Jack se levantou e começou a servir vodka Muay Thai para Gordon, dizendo que estava tudo bem e que ele teve muita sorte de almoçar com ele, então não podia negar nada a si mesmo. Steve Jones e Bob Brown e suas meninas entraram no restaurante. Segundo Steve, eles servem comida muito saborosa. Caminhando pelo restaurante, Steve olhou ao redor das mesas. Em algum momento viu um rosto familiar. Jones reconheceu Jack e iniciou um diálogo no meio do restaurante, acusando Jack de ter vindo desperdiçar dinheiro. Lúpulo, sem responder ou prestar atenção, colocou outro pedaço de comida divina na boca e continuou alegremente sua refeição. Mas Steve claramente não ficou satisfeito com isso. Ele começou a gritar que Jack era uma aberração e que ele estava comendo naquele momento. Catherine olhou para eles e disse que havia perdido o apetite, sugeriu que comessem em outro lugar. Bob pegou Steve pelo cotovelo e começou a afastá-lo, convidando e incentivando. Chunk olhou para Jack e perguntou se ele tinha problemas com o filho de Frank. Ops respondeu que eles eram da mesma classe e muitas vezes brigavam. Gordon acendeu um cigarro, deu uma longa tragada e exalou, dizendo que percebeu que Jack estava cedendo a ele. Ops olhou para Chunk, pediu desculpas e fez uma contra-pergunta sobre seu relacionamento com Frank, porque lhe pareceu que Gordon não ficou feliz quando Jack respondeu à pergunta. Chunk disse que quando estavam escolhendo o diretor da fábrica, Frank deu seu voto a Kevin Ops, por isso Gordon não se tornou diretor, só lhe faltou um voto. Chunk continuou com mais raiva, pois antes dele seu pai foi diretor até se aposentar. Gordon, muito zangado, bateu na mesa com o punho, gritando que Frank era um traidor. Jack se levantou e começou a acalmar Chunk e o convidou para beber mais vinho. Gordon concordou. Aproveitando o momento, Jack perguntou com um sorriso doce que Kevin Hobbs não era filho do diretor da siderúrgica Lin Shui. Chunk bebeu outra taça de vinho e disse que nada disso era verdade, que Dave era um cara simples que se dava bem com um fornecedor estrangeiro. Ops olhou Gordon diretamente nos olhos e perguntou por que Chunk não foi morar no mar em vez de se preocupar com aquela planta estúpida, ao que Gordon respondeu que pensava a mesma coisa, mas seu pai era contra. Chunk se endireitou e levantou o dedo indicador e disse a Jack que um de seus amigos fez eletrodomésticos em Shanghai no ano passado e ganhou mais de 100 mil de uma só vez. Com um sorriso no rosto, sem desistir, ele notou que com 100 mil dólares ficou milionário e perguntou quanto tempo demoraria para ficar sem dinheiro. Jack sorriu e fez sinal de positivo e respondeu que era muito legal. Ops aproximou-se de Chunk e pediu que em breve a fábrica pagasse uma taxa pela prevenção de insolação, e havia uma quantia considerável, concordou Gordon. Jack ficou mais sério e propôs um plano. Era que Chunk fornecesse as frutas coletadas por sua família aos operários da fábrica, e recebesse aquele dinheiro tão precioso. Gordon acenou com as mãos, até um pouco assustado e gritando que não, ele não concordava. Ele explicou que, se fizesse isso, teria problemas se seu avô descobrisse. Jack continuou com um sorriso, dizendo que era aqui que ele entrava e que o avô de Chunk também seria seu avô. Gordon ficou perplexo com o que foi dito, repetindo as últimas palavras de Jack. Ops explicou que ele seria o intermediário na entrega das frutas, Chunk apenas usaria seu nome. Gordon pulou da cadeira, ficou surpreso por nem ter pensado nisso e, pegando Jack pelo ombro, chamou-o de gênio. Eles saíram do restaurante abraçados. Jack se ofereceu para acompanhar Chunk até sua casa. Gordon havia bebido muito e mal conseguia ficar em pé. Perguntou a Ops se ele sabia dirigir uma motocicleta, ao que o personagem principal respondeu que não era tão difícil. Eles subiram na motocicleta e Jack levou Chunk para casa, Gordon elogiando Ops por sua boa direção. Já era tarde quando Ops voltou para casa. Abrindo a porta pensou que Ellen já estava dormindo naquele horário. Mas olhando para dentro do quarto, ele a viu triste sentada em uma cadeira de camisola. Fechando a porta atrás de si, ele perguntou à esposa por que ela não dormia tão tarde. Sorrindo um pouco, ele começou a coçar a nuca e pediu perdão por ter chegado tão atrasado. Ellen se virou um pouco, sem responder, lembrou-se da conversa matinal com Catherine. Catherine veio quando Jack não estava mais em casa. Ela gritou que Ellen era mais importante que seu infeliz marido do que toda a sua família, que sua mãe estava hospitalizada, ela ainda estava em coma. E quando Catherine veio até ela murmurou apenas sobre Helena. A esposa de Jack ficou muito chateada e disse com lágrimas nos olhos que seu marido havia mudado muito. Mas Catherine continuou a gritar que o câncer preferiria ficar pendurado na montanha do que o monstro moral se corrigiria. O que mais se poderia esperar de um jogador que só sabe vencer as mulheres todos os dias? Por causa do longo silêncio que se aproximava, Jack começou a se aproximar de Ellen e perguntar o que aconteceu.
As lágrimas começaram a escorrer dela e ela correu abruptamente para os braços do marido, gritando seu nome. Apertando-se com força contra o peito dele, ela disse que Jack poderia fazer o que quisesse com ela. Jack ficou muito confuso, não conseguiu responder nada, pois Ellen apertou os seios com força contra ele. Depois de se afastar um pouco e deitar no sofá, Jack organizou seus pensamentos e ligou para sua esposa. Ele pegou as mãos dela e disse que não estava se sentindo bem e que iria dar um passeio, e a deixou ir para a cama sem ele. Abaixando a cabeça na torneira com água fria, Jack se convenceu de que precisava se acalmar, iria voltar e não havia necessidade de fazer o que não foi pedido. Logo pela manhã, de madrugada, Helene saiu de casa com uma bolsinha. Parando um pouco, com tristeza nos olhos, ela se despediu mentalmente do marido. Acelerando o passo, ela disse mentalmente que se Jack tivesse mudado um pouco mais cedo, ela não teria que esperar tanto. Ellen discou o número, colocando o fone no ouvido. Uma voz familiar saiu dela, perguntando quem estava na linha. Ela só precisava dizer pai, e sem deixá-la dizer mais nada, seu pai perguntou o que aconteceu, e ele está sempre pronto para ajudar. Com um pouco de medo na voz, pausando cada palavra, ela disse que estava tudo bem e que sentia muita falta dela. A voz ao telefone disse para ela ficar parada. Ele disse que a levaria para casa. Jack foi até Chunk no jardim, e Gordon disse que contou ao pai sobre o plano e, surpreendentemente, não ficou indignado e até concordou. Opes disse que eles tiveram muita sorte de Chunk ter tais conexões, ao que Gordon sorriu e disse que se tudo corresse bem, ele pagaria a Jack 100 yuans. Com um sorriso, Opes cruzou as mãos na frente do corpo e disse a Chunk para não se preocupar e que tudo ficaria bem. Tia Wong chamou Jack e disse que seus parentes tinham vindo vê-lo. Ele congelou no lugar e repetiu as últimas palavras de sua tia. Com uma expressão séria no rosto, ele disse mentalmente que a família de Ellen havia chegado. Jack, abrindo as portas do portão, com cara séria, entra no quintal e vê. Na frente dele, na varanda, estão Samuel e Caroline Smith, os pais de Ellen, e ela está ao lado deles. Jack, com um sorriso, levantando um pouco a voz, virando-se para os pais de Ellen, perguntou quando eles conseguissem chegar, ele se prepararia para a chegada deles. Samuel olhou para Opes em silêncio, com desprezo, e não se dignou a responder-lhe. Jack se aproximou dos pais, perguntou se eles estavam com fome e se ofereceu para experimentar algo de sua apresentação. Mas o pai de Ellen não aguentou e, com um golpe forte, deu um tapa na cara de Jack, gritando que tipo de filha ele era. Retirando a mão, ele continuou a gritar para que Jack visse o que ele estava fazendo com sua filha. Ellen, com lágrimas brotando, gritou para o pai parar. Samuel, dando um golpe forte, grita que foi dele pessoalmente, mas então houve o grito da filha. Ele congelou, não tendo tempo de desferir outro golpe. Ele correu para correr até Jack o melhor que pôde. Correndo até ele, ela timidamente com apreensão na voz perguntou a Opes se ele estava bem. Jack virou-se para Ellen com tristeza nos olhos, dizendo que o pai dela tinha feito tudo certo, que ele havia sido uma decepção para ela no passado. Aproximando-se um pouco, olhando diretamente nos olhos dela, ele pediu perdão. Mas Samuel não pôde mais ser impedido. Ele gritou para Jack não falar com Ellen e que eles deveriam se divorciar imediatamente. Eles ficaram em silêncio absoluto por cerca de 1 minuto, com rostos impassíveis. Caroline não aguentou e gritou com Jack que estava pedindo para poupar a filha e começou a pigarrear. Samuel se aproximou da esposa e disse que estava pedindo para ela se acalmar e não ficar com raiva. Jack olhou diretamente nos olhos de Ellen com uma cara séria e perguntou o que ela pensava sobre isso. Ela desviou os olhos e deu um passo para trás e começou a se afastar dele. Afastando-se, com uma cara séria e tristeza na voz, ela se virou para Jack e disse que eles precisavam se divorciar. Chegaram ao cartório. O jovem atrás do balcão virou-se para Ellen e Jack, dizendo que só faltava escrever e tudo estaria feito. Os dois desmaiaram, com tristeza nos olhos, ficaram em silêncio e esperaram o fim do divórcio. Ao carimbar a certidão de divórcio, o homem disse que não entendia a geração mais jovem. Saindo do cartório, Ellen pediu aos pais que fossem falar a sós com Jack. Ela entregou a Opes uma pilha de dinheiro, dizendo que esse era o dinheiro que ele deu a ela, 285 yuans. Ele afastou a mão dela e, dirigindo-se a ela pelo nome, disse-lhe para guardá-las para si, que ele já lhe devia muito e tinha vergonha de tirar alguma coisa dela. Olhando nos olhos dela, ele disse que se de repente voltasse ao seu antigo modo de vida, ela romperia todos os laços com ele. Ellen abriu a boca surpresa e perguntou a Jack o que ele queria dizer.
Jack começou a virá-la e disse que ela já o havia entendido bem, então ela deveria ir, senão os pais dela já estavam esperando por ela. A menina queria falar alguma coisa, mas ele não deixou e mandou ela para os pais dela. Ele acenou para ela com um sorriso no rosto e gritou para ela se cuidar. Sem largar a presa novamente, ele encaminhou até os pais, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Jack conheceu Chunk, ele acenou alegremente para ele e gritou que eles haviam conseguido. Ele correu até a Ops e disse que a fábrica havia enviado um aviso informando que o pagamento do aviso de calor seria substituído por frutas. Brilhando de felicidade, ele continuou dizendo que prometeram 1.500 yuans para cada pagamento. Gordon voltou-se para Jack, dizendo que esperava mais cooperação, e que ele mesmo lhe pagaria tudo quando tudo estivesse pronto. Ops agradeceu a Chunk e disse que eles ainda nem haviam comprado os pacotes. Eles estavam andando de motocicleta e Gordon disse que a fábrica de plástico mais próxima ficava em Lugin, ao que Jack perguntou se conhecia alguém lá porque a fábrica não atendia pequenos negócios. Chunk ficou sombrio e disse que achava que Jack tinha amigos lá, ao que Ops respondeu que ele também não tinha ninguém lá, e então teria que inventar alguma coisa. Chunk ficou desconfiado e disse que eles seriam descobertos se não recebessem o pacote. Eles chegaram em uma grande fábrica que dizia plástico ecologicamente correto, de alta qualidade. Chunk perguntou como eles entrariam ali. Jack decidiu ir imediatamente para lá. O guarda saiu correndo gritando quem eram e para onde estavam indo. Ops parou e virou-se para o segurança e disse-lhe para ligar para o chefe, porque eles tinham um assunto sério e a linha direta estava inacessível como sempre. O guarda, surpreso, perguntou que procuravam Edgar Anderson. Jack perguntou em que escritório ele estava, ao que o guarda respondeu que estava no terceiro andar, na primeira sala à esquerda da escada. Eles dirigiram por mais tempo e Chunk disse que eles entraram, mas o que fazer a seguir? Eles não conhecem o diretor. Mas Jack respondeu que Gordon precisaria ficar quieto. Encontraram o escritório de Edgar e bateram. Anderson estava sentado tomando chá em sua mesa. Quando ouviu uma batida na porta, os convidou a entrar. Ao ver os homens entrando no escritório, Edgar perguntou quem eram. Jack, colocando a mão no peito com um sorriso, cumprimentou-o e apresentou-se como diretor da empresa de frutas Guoda, dizendo que estava muito feliz em vê-lo. Edgar perguntou surpreso como eles chegaram lá, ao que Ops respondeu que eles alertaram os guardas e que ele estava a caminho de Zerrai para comprar um carregamento de sacolas plásticas. Jack disse que ouviu dizer que o Anderson também tem boas embalagens e se dedica à exportação de frutas. Esfriando o chá, Edgar disse as últimas palavras de Ops e ficou pensativo. Após um breve silêncio, Edgar disse que suas sacolas definitivamente não eram adequadas para exportação de frutas. Tirando alguns cigarros do maço, Jack perguntou como não cabiam. Virando-se para Edgar e entregando-lhe cigarros, ele disse que tinha ido a Linshui comprar frutas, mas as embalagens acabaram. Ajudando Anderson a acender um cigarro, Jack continuou que o fato é que não haviam calculado o custo do transporte, então foram até ele, ao que Edgar disse que entendia tudo. Abrindo os braços com um sorriso, Ops disse que, no entanto, a garantia de qualidade é a sua prioridade, afinal eles têm uma grande empresa. Colocando a caneca sobre a mesa, Edgar perguntou se o empreendimento era público ou privado. Ignorando a pergunta, Jack perguntou se Anderson gostaria de tomar um chá, pois ele próprio queria muito chá, o que surpreendeu Edgar. Anderson tirou o chá da prateleira, dizendo que havia esquecido completamente de servir chá para eles, e que esse chá era comum, comprado em loja, esperava que os homens não se importassem. Jack virou-se para Edgar e disse que eles tinham um pedido bastante grande e que poderiam fazer 1 tonelada de sacolas em meio mês. Abrindo a boca surpreso, o cigarro de Anderson quase caiu. Ele perguntou se eles realmente precisavam de 1 tonelada. Jack concordou. Pensando por um momento, ele disse que se fizessem hora extra, então deveriam se enquadrar na estrutura. Ops pediu para olhar as embalagens para verificar a qualidade. Edgar levou-os ao armazém, mostrou-lhes amostras de sacolas plásticas e ofereceu-se para inspecioná-las para controle de qualidade. Jack apertou a mão de Anderson e disse que amanhã enviaria uma pessoa para relatar o resultado da verificação. Edgar sugeriu que Ops e Gordon fossem a um restaurante e discutissem algo, mas Jack recusou, dizendo que ainda tinham muito o que fazer. Eles se despediram. Jack prometeu que o veria na próxima vez. Satisfeito, Chunk, carregando as malas, disse que foi incrível, que eles não gastaram um único fen e que já estavam com as malas. Jack se virou e pediu a Chunk que ligasse para Anderson amanhã e lhe dissesse que os pacotes não passaram pelo controle de qualidade, então o negócio não seria concretizado.
Da casa de Chunk, Gordon a gritos de admiração por você poder carregar uma vaca nesta bolsa. Chunk sentou-se à mesa e colocou as frutas em sacos. Jack ficou ao lado dele e pediu a Gordon que não sofresse com besteiras. Sorrindo, Ops lembrou a Chunk que havia prometido levá-lo a um restaurante da cidade. Gordon, com um sorriso, ficou surpreso por Jack ainda se lembrar disso. Ele ainda não havia provado o arroz do avô. Jack pensou que estava faltando alguma coisa no plano. Ele precisava de Nick e Locke. Ops sugeriu que Chunk pedisse ajuda a Nick. Gordon ficou muito surpreso e disse que trapaceou na última vez que jogaram. Jack sugeriu pelo menos ligar para ele. Eles moram próximos um do outro, mas raramente se veem. Eles chegaram ao restaurante com o Nick. Ele devorou a comida com as duas mãos, dizendo que a comida estava incrivelmente saborosa e que ele não tinha comido nada o dia todo. Já estava escurecendo lá fora. Chunk voltou para casa. Nick e Jack se despediram de Gordon e Ops gritou que logo se viriam. Locke sorriu e olhou para Deza, perguntando o que ele e Gordon estavam fazendo. Ops disse que não era nada. Nick começou a bater no peito, levantando a voz. Ele disse para não mentir para ele, e que o próprio Locke ouviu que Jack queria levá-lo para algum tipo de negócio. Ele disse que estava pronto. Ops hesitou um pouco, sorriu, coçou a nuca e começou a falar, arrastado, sabe? Nick o interrompeu e felizmente começou a dizer que eles se conheciam há 100 anos, ao contrário de Gordon. Aproximando-se um pouco mais de Nick, Jack contou-lhe tudo como aconteceu. Locke, gritando, ficou muito surpreso ao ver que eles estavam pagando 200 yuans por algum tipo de entrega de frutas, e até amanhã. Nick disse que não estava com ciúmes, só queria lembrar ao Ops que da última vez que jogaram, Gordon o forçou a trapacear, avisou Jack para não se deixar enganar. Naquele momento o personagem principal pensou que Locke é uma vadia, ele pensa que ele é um tolo. Mas sorrindo, Jack agradeceu a Nick por lembrá-lo de que ele era estúpido e ingênuo, e assim que Chunk conseguiu enganá-lo, convidou o Locke para ir com ele por 50 yuans. Nick concordou alegremente e convidou Jack para visitá-lo por um tempo. Ops concordou. Eles foram até a casa de Nick. Jack ficou surpreso com tal casa e perguntou se Locke comprou esta casa ou alugou. Colocando água em um copo, Nick respondeu que estava alugando. Não tinha dinheiro para comprar. Jack ficou surpreso e perguntou o porquê. Pois Locke é o único mecânico da área. Não há concorrência, mas há grande procura. Com um sorriso, o ruivo se virou e disse que já havia desistido há muito tempo, que foi pego arrombando fechaduras quando os vizinhos não sabiam o que ele estava fazendo. Jack ficou encantado e disse que era ótimo que Nick pudesse arrombar fechaduras e pediu para lhe mostrar como isso era feito. Locke concordou e disse que uma ferramenta em forma de gancho geralmente é usada para abrir. Com um sorriso no rosto, Nick se inclinou em direção ao castelo e disse: Jack deveria olhar com mais cuidado, caso contrário não verá nada. Locke colocou o gancho na fechadura e, com alguns movimentos de mão, a fechadura se abriu. Jack olhou para isso com deleite, com grande alegria, e pediu a Nick que lhe ensinasse o mesmo. Nick levantou o dedo indicador e acenou, discordando e dizendo que isso não era legal e que ele não queria armar para ele. Jack ergueu o dedo indicador na frente do rosto de Nick e disse que pagaria 100 yuans por isso após o acordo das frutas. Os olhos de Locke brilharam de felicidade e tentação, cruzando as mãos, com as palmas voltadas uma para a outra. Ele disse que concordava. De manhã, na fábrica de Linshui, Gordon acabará de chegar. Jack o cumprimentou, acenando com a mão, indicando sua localização. Chunk ficou muito surpreso e perguntou por que Nick tinha vindo. Ele estava vestindo uma camisa e um suéter bege por cima. Jack disse que Locke iria ajudá-los. Jack vestiu a roupa de trabalho, andando pelo corredor da fábrica. Pensou que não tinha condições de fazer isso, que era muito cedo. A relação entre Frank e Kevin Jones não era das mais simples. Ops tinha certeza de que algum tipo de fraude estava acontecendo entre fornecedores pelas costas. Chunk viu Jack e abriu a boca surpreso, apontando o dedo para ele. Perguntou o que ele estava vestindo. Ops sorriu e disse que era fazendeiro e este era o seu cocar, colocando o grande chapéu na cabeça. Gordon sorriu e fez sinal de positivo, elogiou Jack e disse que a fruta estava no armazém, o resto ficava por conta do lúpulo. Já era meio-dia e todos os trabalhadores foram almoçar na cantina. Jack e Nick estavam transportando frutas. Jack disse que neste momento todos os trabalhadores do café estavam ganhando forças para continuar trabalhando. Locke sugeriu onde a mercadoria deveria ser deixada. Eles começaram a descarregar a mercadoria, quando de repente Jack gritou e se contorceu. Nick apareceu e perguntou o que aconteceu com ele. Ops disse que estava com uma forte dor de estômago.
Jack correu para correr, dizendo que precisava sair com urgência e confiava em Nick para fazer tudo até o fim, e Ops voltaria mais tarde. O personagem principal corria o mais rápido que podia e achou que precisava se apressar enquanto todos almoçavam no café. Ele encontrou o escritório de Frank e descobriu que a porta estava trancada. Jack pensou que ele era uma peste, fechando a porta ao sair para almoçar. Ops pegou o anzol e disse que era bom estar preparado. Alguns movimentos de mão e a porta estava aberta. O herói imediatamente correu para os arquivos e quase imediatamente encontrou a pasta necessária, com o contrato de compra e venda. Depois de olhar com atenção, Jack percebe que não há carimbo no contrato, mas apenas um acordo já assinado. Havia muitos livros na estante. Jack percebeu que esses livros eram muito bons, mas duvidava que Frank conseguisse ler o suficiente para guardá-los. Ops, com cara séria e sem abrir mão do contrato, começou a tirar um livro da estante. Ele não conseguiu segurar o livro na mão e ele caiu no chão. Jack ficou assustado e se perguntou se era mesmo um livro e ficou surpreso com o barulho que ele caiu, como se tivesse quebrado. E nesse momento o livro se abre e dele caem alguns papéis. Ops ficou muito surpreso e olhando para o chão percebeu que não era um livro, mas sim uma caixa. Jack resolveu olhar os papéis, caso houvesse algo importante ali, sentou-se no chão e começou a olhar os papéis. Ele encontrou o documento exigido e, com um sorriso no rosto, disse que agora Frank havia terminado. Ops voltou para Nick, que começou a gritar com ele porque Jack já estava ausente há muito tempo e Locke também estava quase terminando. Jack tirou o dinheiro e pressionou contra o peito de Nick, dizendo que eram 100 dele. Locke ficou muito surpreso. Ops se virou e começou a se afastar, agradecendo a Nick e dizendo que ele poderia ser livre. Jack cuidaria do resto. Ele caminhou olhando os papéis que encontrou e, depois de ler tudo com atenção, descobriu que o diretor de uma pequena fábrica havia colocado um selo oficial e recebeu 2,5 milhões de yuans por isso. Voltando-se sério, sem tirar os olhos dos preciosos papéis, disse que se tratava de suicídio. Descendo a rua, Jack viu um grupo de amigos de Ellen. Eles viram Lilith Miller. Chamando por ela, eles disseram olá. A garota de vestido lilás acenou para Lilith, e Steve até a elogiou, dizendo que ela estava ótima. Miller, aproximando-se de seus amigos, viu Jack atrás deles e perguntou o que ele estava fazendo ali. Jonas ficou surpreso ao ver Ops e disse rindo que Jack estava andando sozinho. Levantando a mão, Steve disse com um sorriso que tem sorte para os divorciados, eles têm tanto tempo livre que podem finalmente se dedicar a si mesmos. A garota de lilás disse que não é fácil para uma mulher que já foi casada se casar novamente, ao que Jonas disse que ela finalmente havia se desenvolvido com esse canalha, já era hora de fazer isso. Ignorando todos os comentários cáusticos, Jack passou por Steve e virou-se para Lilith. Jonas ficou indignado porque Ops não reagiu de forma alguma e pensou que Jack não poderia vê-lo a queima-roupa. Irritado, Steve correu até o personagem principal, agarrando-o pela mão, perguntou o que ele havia vestido, dizendo que era uma pena. Jack ficou bravo, virou-se e correu para Jonas, dizendo-lhe para não ser rude com ele. Ops torceu a mão de Steve, ele não esperava tal reação e gritou que estava com muita dor e pediu a Jack que o soltasse. A garota de lilás gritou, dizendo que Ops tinha enlouquecido e exigindo que ele deixasse Johnson ir. Jack, com uma cara séria, baixou as mãos e empurrou Steve, dizendo-lhe para ir. Johnson voou direto em direção à garota indignada, ela não esperava por isso. E com os olhos arregalados observou Steve cair sobre ela. Johnson e uma garota de vestido lilás caíram no chão com gritos ensurdecedores. Jack, com uma cara séria, esticando os braços, virou-se para Steve, dizendo que se você não gosta da besteira, então tente dizer isso na cara dele, caso contrário você estará constantemente latindo como uma cadela. Enfurecido, Steve se ajoelhou e começou a gritar com Jack, perguntando o que ele acabará de dizer. O personagem principal cruzou os braços sobre o peito com um sorriso e disse, se você falar comigo, você traduz para si mesmo. Ficando ainda mais irritado, começou a gritar com Ops, dizendo por que ele estava se fodendo, que ganhou o dinheiro de Frank, que agora estava fingindo ser o diabo. Jack abriu os braços e disse que seu pai só tinha 2 segundos de vida. Steve respondeu que Ops já tinha fudido com ele, e agora ele iria ferrar com ele. O herói se inclinou para ele e perguntou o que ele faria, já que seu pai não havia mudado nada desde abril. Steve olhou para Ops com medo e confusão e perguntou suas últimas palavras. E então surgiram em sua cabeça lembranças de como seu pai gritou que ele tinha muito dinheiro e estava saindo para um hotel com uma garota. Confuso, sentou-se no chão e não notou mais ninguém, apenas repetindo a mesma coisa. Não, não pode ser isso.
Jack se virou e saiu. Perguntou que sabia de tudo, não é? Jack seguiu em frente. Todos ficaram perplexos com o que aconteceu e Steve continuou ajoelhado. Ops virou-se para Lilith e pediu que ela não ligasse, dizendo que pagaria pela ligação. Chegaram à casa de Miller. Ela atendeu o telefone e pediu para ditar o número. Jack disse que precisava ligar para a fábrica de hardware Chinese e perguntar por Adam Fletcher. Lilith disse que eles atenderam e que ele atendesse o telefone. Uma voz soou ao telefone e perguntou no que Jack estava interessado. Ele pediu para ligar para Adam Fletcher. Adam foi ao telefone e perguntou quem estava falando com ele. Ops se apresentou como o diretor da siderúrgica Lin Shui. Fletcher disse que não reconheceu o número e que não era um telefone comercial. Jack respondeu que era novo e que tinha negócios muito importantes. Adam perguntou o que aconteceu, ao que Ops levantou a voz e começou a dizer que as mercadorias que Frank comprou dele em abril e junho não passaram no controle de qualidade. Continuando a gritar, Jack disse que devido ao seu equipamento de baixa qualidade, ocorreu um incidente fatal na fábrica. Jack disse que Adam seria totalmente responsável por tal negligência. Fletcher deu um pulo e gritou que não entendia do que o diretor estava falando. Frank ligou para ele especificamente naquele momento e ele disse que não eram necessários detalhes adicionais. Jack perguntou por que, neste caso, o contrato indicava exatamente o nome de Ada na coluna responsável. Fletcher gritou por que diabos estava escrito assim, e que Ops chamou o gerente Kevin Obbs ao telefone. Jack disse que Kevin está agora na sala de recepção, então Adam pode ligar para ele pessoalmente. Com uma cara satisfeita, Jack desligou o telefone e apenas bips abafados saíram dele. O Sr. Kevin Hobbs, diretor da fábrica Lin Shui, estava em seu escritório e bebia chá. Quando de repente o telefone tocou, Kevin não esperava por isso, pegando sua caneca e pegou o telefone. Ao pegar o telefone, ouviu uma voz de homem que disse olá e disse que não havia contratos entre ele e Frank. Hobbs ficou sério e pediu-lhe que falasse devagar e explicasse normalmente o que aconteceu. Um Adam suado gritou ao telefone que sua empresa não havia assinado nenhum contrato com a empresa de Kevin em abril, maio e junho. Hobbs ficou surpreso e perguntou novamente que Frank não assinava nenhum contrato com ele há 3 meses. Fletcher, continuando a gritar, concordou e disse que um dos funcionários ligou para ele e perguntou sobre eles. Kevin ficou sério, gotas de suor escorrendo pelo seu rosto, e a voz ao telefone continuou dizendo que ele seria responsabilizado. Adam perguntou o que estava acontecendo. Com a voz séria, Hobbs perguntou de que número lhe ligaram. Terminada a conversa, Kevin começou a correr pelo escritório, falando consigo mesmo que claramente não ligaram para ele dos números da fábrica, o que significa que foi alguém de fora quem ligou, e isso já significa que eles sabem de algo e têm provas. Ainda pensando em sua cabeça, Hobbs pensou que abril, maio e junho foram os que tiveram mais vendas e ganharam mais de 3 milhões durante esse período. E então Kevin pensou que se Frank não assinasse os contratos, então em que ele estaria gastando os fundos da fábrica. Hobbs lembrou que nessa época sofreram um acidente em que um casal morreu devido a uma operação inadequada. Kevin entendeu tudo e correu para o telefone. Nervoso começou a discar um número. Ele ligou para Ben Davis e gritou para que parasse todos os carros do segundo departamento agora e não dissesse nada a Frank. Jack ficou com os cotovelos apoiados na mesa, ao lado do telefone, e com um olhar importante disse que tudo seria logo. Lilith ficou por perto em silêncio, sem entender o que estava acontecendo. O telefone tocou e com um sorriso no rosto, Ops disse que estava a caminho. Kevin discou o número e se apresentou. A voz ao telefone disse que ele tinha todas as evidências sobre Frank. Hobbs, ficando sério, estreitou os olhos e pediu para lhe contar tudo. Jack disse que Frank firmou um acordo com a fábrica de equipamentos de China e ganhou mais de 3 milhões de yuans como resultado do engano. Kevin ouviu com raiva e perplexidade o que lhe foi dito. Ops continuou dizendo que Frank mais tarde assinou um contrato com a empresa SIC e comprou o mesmo número de peças de reposição. Kevin perguntou se Jack tinha todas as evidências agora. Ele respondeu positivamente. Hobbs disse que chegaria agora. Com a voz séria, Ops aconselhou que Kevin fosse à polícia em seu próprio nome, pois não queria ser punido junto com Frank. Hobbs disse que entendeu tudo e pressionou bruscamente o fone no telefone. Pensando consigo mesmo, Kevin perguntou quem poderia ser. A voz é muito jovem, mas esse cara é muito inteligente. Ao ouvir os bips do telefone, Jack pensou que se fosse Kevin, iria imediatamente à polícia, pois Ops já havia lhe feito um grande favor. Lilith ficou em silêncio e olhou para Jack, mas mentalmente ela disse que Ops ligou para o diretor da fábrica Lin Shui.
Parecia que ele estava conversando com ele sobre algo importante. Kevin saiu correndo e viu o carro. Disse ao dono que precisava urgentemente de um carro emprestado. Ele não se importou. Jack estava na casa de Lilith e esperava a chegada de Hobbs, quando de repente houve um ralo na porta e ele foi para lá. Abrindo a porta, Ops viu um homem careca parado na soleira, que perguntou a Jack se ele havia ligado para ele. Ao ver Ops, Kevin pareceu reconhecê-lo e disse mentalmente que não foi seu pai quem morreu naquele incidente. O personagem principal convidou Hobbs para entrar na casa, estendeu papéis preciosos e convidou Kevin para dar uma olhada neles. Após estudar os papéis, percebeu que todos os contratos foram assinados por Frank, e isso seria suficiente para provar sua culpa. Kevin pegou Jack pelo ombro e disse que ele era um verdadeiro herói e perguntou qual era o nome dele. Ops, sorrindo, abriu os braços e virou-se para Hobbs, dizendo-lhe que o próprio Kevin encontrou as evidências sobre Frank e Jack não fez nada. Ouve-se de longe o bater de pés. 2 policiais entram correndo na sala, dirigindo-se a Kevin Hobbs. Um jovem uniformizado perguntou o que aconteceu e com quem ele estava falando ao telefone enquanto corria para algum lugar. Jack desviou o olhar. Kevin ficou em silêncio, pensando em tudo o que estava acontecendo. Hobbs concluiu que Ops decidiu imediatamente providenciar tudo para protegê-lo de responsabilidades. Kevin entregou os papéis ao policial. Virando-se para ele, ofereceu-se para examiná-los. Hobbs disse que encontrou esses contratos no escritório de Frank, e isso é uma evidência direta de seu esquema fraudulento. Olhando para Jack, Kevin continuou que 2 pessoas haviam morrido por causa dessas maquinações e ele contaria tudo em detalhes. Ao passar por Jack, Kevin o pegou pelo ombro, expressando assim sua gratidão e respeito. O tempo pareceu voar enquanto Jack dava seu testemunho. O policial perguntou a Kevin se ele confirmou que tudo o que Hobbs disse era verdade. Hobbs respondeu que sim. Dirigindo-se ao personagem principal, o oficial perguntou se Frank sabia que seus esquemas haviam sido descobertos, ao que Jack respondeu que não pensava assim. Colocando os dedos no queixo, Ops disse que naquele momento Frank poderia estar em casa ou no escritório. No trabalho, ele poderia ser encontrado por meio de seus parentes mais próximos. O policial ficou surpreso e pensou em como Jack sabia que queria pegar Frank. O policial disse que enviaria imediatamente um esquadrão e que Kevin deveria ir com o policial até a delegacia. Frank estava no trabalho, com total calma, prestes a tomar um chá acabado de fazer. Olhando para cima, percebeu que os livros não estavam na ordem correta. Completamente confuso, ele deixou cair a caneca de chá quente diretamente no chão. Frank pegou a caixa e, ao abri-la, gritou de raiva porque o contrato havia sido perdido. Ele se acalmou e começou a lembrar que algum fazendeiro havia trabalhado aqui recentemente. Tentando me concentrar nesse pensamento, disse mentalmente que aquele cara não parecia um operário de fábrica, que com certeza o tinha visto em algum lugar, que parecia alguém. Quando percebeu quem era esse fazendeiro, seus olhos ficaram vermelhos de raiva, ele ficou furioso. Jack chegou na casa de sua irmã. O pequeno Mark abriu a porta para ele, ficou agradavelmente surpreso ao ver seu irmão mais velho na soleira. Sarah estava sentada à mesa com seus colegas, eles se preparavam para os exames. Charlie entrou na sala e perguntou que destino trouxe Ops para sua casa. Ele respondeu que ele estava apenas de passagem. Com um sorriso, ele se virou para Sarah e a lembrou que ela teria exames em breve. As meninas olharam para ele com cautela. Sarah concordou com a cabeça. Sorrindo um pouco timidamente, ele disse que gostaria de dizer algumas palavras a ela. Os colegas de Sarah se levantaram da mesa e disseram que precisavam ir, mas que se viriam amanhã. A garota puxou a camiseta do amigo e pediu para ele ser rápido, caso contrário não teriam tempo. Ao sair, ela começou a falar algo. O jovem pediu a Daline que o deixasse ir. De repente Jack quis lhe contar algo importante, mas a garota presumiu que ele havia perdido tudo de novo e tinha vindo vender algo. Ops virou-se para as irmãs com um sorriso no rosto e disse que havia negociado com Frank. Jack disse para eles não se preocuparem mais com ele. Sarah ficou com uma cara de surpresa e apontou o dedo para a porta, dizendo o nome de Frank. O personagem principal não entendeu o que a irmã dizia e decidiu se virar. Ele ficou parado na porta, com os olhos ardendo de raiva, e caminhou até a soleira da casa. Jack avançou e, protegendo sua família com todo o corpo, disse-lhe para entrar. O agressivo Frank começou a gritar, insultando-o ao fato de que realmente era Jack. Eles correram para cima de Ops. Enfurecido como um animal raivoso, ele gritou para Jack devolver tudo para ele. O personagem principal deu um passo para o lado e agarrou sua mão. Frank claramente não esperava por isso. Jack torceu a mão e começou a gritar e pedir para soltá-lo. Com um sorriso malicioso no rosto,
Ops continuou a segurá-lo e perguntou o que exatamente ele precisava de volta, os contratos com a companhia Shinyan e a companhia SIC. Frank continuou resistindo e gritando, perguntando onde estava o acordo e exigindo que Jack devolvesse tudo para ele. Ops disse a ele que ele parecia não entender no que estava se metendo, torcendo ainda mais a mão de Frank. Ele continuou a gritar de dor. Jack jogou sua mão e o empurrou no chão, prendendo-o com o pé. Ops, com uma expressão calma no rosto, mas raiva nos olhos, caminhou até a mesa, pegou a garrafa e quebrou o fundo. As meninas, vendo isso, ficaram paradas, sem entender o que estava acontecendo, não podiam acreditar no que Jack iria fazer. Ele caminhou até Frank, agarrou-o, pressionou as bordas da garrafa quebrada em sua garganta e perguntou. Agora ele finalmente entendeu no que havia se metido. Frank respirou fundo, gotas de suor começaram a escorrer pelo seu rosto de medo, ele percebeu que não conseguiria sair dessa e respondeu positivamente. Jack gritou se entendeu corretamente e deu um soco nele, fazendo com que Frank perdesse alguns dentes. Ele caiu no chão gritando e gemendo de dor, tentando se levantar, tentou falar. Com longas pausas, ele disse que sabia no que havia se metido, que Ops ainda precisava dele. Aproximando-se de Frank, Jack, levantando a voz e cerrando os punhos, disse que isso era uma vingança por seus pais. Sarah não conseguiu mais ficar de lado e, cerrando os punhos, gritou o nome de Frank. Charlie pediu que ela parasse e a segurou, pressionando-a contra si. Frank gritou para Jack que ele não estava envolvido na morte deles. Eles se conheciam há anos e ele lamentava que isso tivesse acontecido. O personagem principal abriu a boca de surpresa e, com pesar nos olhos, disse que entendia tudo. Frank tinha esperança nos olhos e começou a continuar o que dizia. Frank deu um pulo e começou a gritar para Jack lhe entregar o contrato, que era propriedade do Estado, e se descobrissem que ele estava com ele, ele seria preso. Ops disse calmamente que lhe daria o contrato. Frank perguntou onde estava. Depois de abraçá-lo, Jack disse que o havia escondido. Por que ficar com ele? E Frank concordou e disse que eles precisavam ir para Ops. Sarah e Charlie ficaram ali, sem acreditar no que tinha acontecido, apenas olhando para eles. Jack se virou e olhou para eles com um sorriso, informando que ele tinha tudo sob controle e que eles estavam seguros. Afastando-se da casa de Sarah, Frank perguntou a Ops para onde eles estavam indo. Jack, com uma cara séria, disse ao tio para ficar quieto e sugeriu que primeiro conversassem sobre como dividiriam o dinheiro. Frank abriu os braços e perguntou de que dinheiro estávamos falando, e dessa vez ele deu tudo para ele. Jack bateu-lhe no rosto com o cotovelo, dizendo-lhe para não mentir para ele, caso contrário ele levaria o contrato aos seus superiores. Ele caiu no chão. Ops perguntou onde ele escondeu 2,5 milhões. Frank ficou surpreso que Jack sabia de tudo. Ops, com os braços estendidos, começou a se aproximar dele, dizendo que ele iria parar de fingir, além disso, não queria tirar um yuan dele. Frank perguntou por que tudo isso aconteceu então. Jack disse-lhe com um sorriso para não se preocupar, já que Ops estava ao seu lado, ele não deveria pensar que iria deixá-lo, caso contrário teria problemas com ele. Chegando ainda mais perto dele, ele disse que somente quando Frank comprasse novos equipamentos em julho ele teria que substituir os equipamentos de baixa qualidade por equipamentos de alta qualidade, e então ninguém entenderia nada. Frank começou a se levantar, concordou com Jack e sugeriu seguir em frente. Já era noite lá fora, todo o céu estava iluminado por um pôr do sol incrivelmente lindo. Eles chegaram ao cemitério. Frank começou a desenterrar alguma coisa. Depois de cavar um buraco, tirou um saco grande e disse a Jack que aqui estavam 100 mil, só para não se esquecer do acordo. Ops abriu a sacola e viu grandes pilhas de dinheiro. Sorriu amplamente. Jack disse a Frank que iria comprar alguma coisa e que não deveria ir a lugar nenhum. Eles chegaram a uma loja de roupas. Frank esperou do lado de fora e depois de algum tempo Ops saiu da loja com pacotes. Aproximando-se dele, o personagem principal disse que precisava trocar de roupa, pois seu terno rasgado levantava questões desnecessárias. Frank concordou e disse que isso parecia razoável. Abotoando a camisa, ele perguntou a Jack onde estava seu contrato. Ops disse que escondeu o contrato sob um tijolo vermelho perto de uma lata de lixo perto da casa de Frank, que gritou por que um documento tão importante deveria ser guardado em tal lugar. Frank correu em direção à casa, dizendo que isso não importava mais e que precisava ir rápido. Acelerando o passo, disse onde estavam os documentos, para não esquecer. Aproximando-se da casa, Frank viu um homem perto do portão. Era o Sr. Davis. O homem perguntou o que Ben estava fazendo aqui. Ben Davis estava esperando por Frank há cerca de 1 hora e então ele finalmente chegou.
Davis ficou encantado em vê-lo. Ben gritou alto, apontando o dedo para Frank e dizendo que lá veio ele. Ele ficou ali, perplexo com o que estava acontecendo, quando de repente ouviu o barulho de pés. Tudo aconteceu muito rápido. Frank nem teve tempo de entender nada, quando de repente suas mãos foram torcidas nas costas, e alguém gritou para ele não se mover. Frank começou a gritar, perguntando por que estava sendo preso. O policial levantou a voz, dizendo a Frank para não resistir. Erguendo a cabeça, ele viu Jack no meio da multidão, e então Frank percebeu que ele havia armado tudo. Ops ficou satisfeito e assistiu à prisão de seu inimigo, ficou satisfeito com o trabalho realizado. E então Frank percebeu por que comprou um terno novo para ele e começou a evitá-lo. Jack queria provar sua inocência, pediu a Frank que lavasse as mãos, e ninguém sabe que foram atrás do dinheiro enterrado, porque suas mãos estão limpas. Ele não pode arrastar Ops para a prisão agora. Frank percebeu que Jack estava fingindo todo esse tempo, desde o momento em que lhe pediu dinheiro. Ele gritou a plenos pulmões para que a polícia o soltasse. Ao sair, Jack ouviu os policiais dizerem que o suspeito havia perdido a consciência e que precisavam prendê-lo e impedi-lo de fazer qualquer coisa. Ele fechou os olhos e disse mentalmente para ele que havia lidado com Frank e agora precisava ir embora. Já estava escuro lá fora. Jack e suas irmãs e irmão mais novo estavam sentados à mesa. Ops disse que amanhã todos saberão que Frank foi pego em flagrante. Jack disse que agora iria mostrar-lhes, mas com uma condição: não gritar nem gritar. Os parentes ficaram perplexos e o personagem principal pegou sua bolsa. Abrindo e levantando, maços de dinheiro caíram sobre a mesa com estrondo. Vendo tanto dinheiro, as meninas gritaram de surpresa. Jack levou o dedo indicador à boca e fez sinal para que parassem de gritar. Sarah olhou para Ops com uma cara séria e perguntou onde ele conseguiu tanto dinheiro. Pegando um dos pacotes, Jack disse que esse era o dinheiro pelo qual seus pais se sacrificaram naquele dia. O personagem principal pensou e todo esse tempo brilhou em seus olhos desde o momento em que viu Frank pela primeira vez e recebeu dele uma indenização pela morte de seus pais, e contou toda a história para seus parentes. Ops continuou que foi assim que tudo aconteceu. Voltando-se para Sarah, ele disse que deixaria todo esse dinheiro para ela, e se ela quisesse gastar esse dinheiro em algo caro, então deixia discutir esse assunto com Charlie. Baixando a cabeça, ele disse que se voltasse à vida antiga e viesse pedir dinheiro, haveria uma pausa no ar. Erguendo a cabeça com uma cara séria, ele levantou o dedo indicador e disse que neste caso não deveriam lhe dar nada, nem mesmo fém. As meninas olharam para ele com os olhos arregalados, sem dizer uma palavra. Batendo a mão na mesa, Ops disse que era hora de ele ir e os lembrou de esconder o dinheiro. Ele se virou e foi em direção à porta. Sarah deu um pulo e pediu ao irmão que parasse. Jack parou e perguntou o que aconteceu. Sarah timidamente disse que já era noite e o convidou para ficar para jantar. Ops sorriu e recusou, dizendo que ainda tinha muito o que fazer, e que graças a esse dinheiro eles não teriam mais problemas com comida. O personagem principal, com sorriso e esperança nos olhos, voltou-se para Sarah e pediu-lhe que o chamasse de irmão novamente. Ela regalou os olhos de surpresa e de repente se lembrou de como Jack veio uma vez e eles brigaram muito, quando o pequeno Mark ainda era muito pequeno. Ops sorriu e começou a coçar a nuca, despediu-se das irmãs e do irmão e seguiu em direção à saída. A porta bateu, eles ficaram surpresos se despedindo do irmão, só Mark estava feliz com tudo o que estava acontecendo. Jack saiu de casa e exalou. Andando pela rua, ele pensou em sua cabeça que eles poderiam não se ver tão cedo. No caminho para casa, o personagem principal entrou em uma loja e comprou algumas garrafas de bebida alcoólica e um pouco de comida. Saindo da loja, Jack disse isso mais um pouco e não teria chegado a tempo. Com um sorriso no rosto, ele disse que 2 garrafas de vinho de arroz de alta qualidade deveriam ser suficientes. Jack ficou sozinho em casa e bebeu vinho direto da garrafa, comendo ensopado. Corando e tirando a garrafa da boca, gritou que estava muito picante. A certa altura, Ops virou a cabeça para o outro lado do sofá e imaginou Ellen sentada ao lado dele sorrindo. Colocando a mão na cabeceira do sofá, Jack listou os nomes de todos os seus parentes e despediu-se deles. E jogando a garrafa para trás, ele começou a tomar mais alguns goles com força. Uma lembrança passou diante dos meus olhos, dele em pé com seus colegas e bebendo para sua promoção. Ele viu sua lápide de pé, com sua fotografia, e muitas pessoas ao seu redor. Chegou a manhã, ouvia-se um ronco forte vindo da casa do personagem principal. Ele estava recostado no sofá, uma das garrafas estava deitada ao lado dele no sofá. Aparentemente ele adormeceu de repente, sem nem ter tempo de colocá-la na mesa. Abrindo os olhos, Jack praguejou,
deu um pulo e perguntou por que ele ainda estava aqui. Ele começou a bater os pés com força e a ficar indignado, dizendo que já o haviam enterrado naquela vida. Continuando a gritar, ele perguntou por que não podia mais voltar. Exalando, ele começou a se acalmar e concluiu que tudo parecia inútil. De joelhos, ele disse que não poderia mais voltar à sua vida. Jack ficou na frente do espelho e abotoou a camisa, olhou a fotografia, era ele e Ellen, e então os dois ficaram felizes. Olhando a foto em sua cabeça, Jack disse que se soubesse que não poderia voltar, não a teria deixado ir embora, não a teria deixado ir tão facilmente. Pegando a fotografia nas mãos, o personagem principal pensou que se Lilith Miller pudesse entrar em contato com Catherine Smith, isso significava que ela poderia entrar em contato com Ellen. Houve uma batida na porta e, quando a abriu, Jack viu suas irmãs e seu irmão na soleira e perguntou como eles foram parar ali. Ele os convidou para entrar em casa e se ofereceu para almoçar juntos, ele só queria cozinhar macarrão. Sarah timidamente se virou para Jack e o chamou de irmão, ela sugeriu que ele fosse almoçar com eles e que ela comprasse carne. A família toda voltou para a casa das irmãs, caminharam com alegria, pela primeira vez em muito tempo a família se reuniu novamente. A certa altura, Mark parou e perguntou a Jack se ele poderia ficar com eles. Hope sorriu e se inclinou na direção do irmão, coçando a cabeça, pediu ao pequeno Mark que tivesse um pouco de paciência até o final do mês e então ele estaria com eles. Sarah voltou-se para o irmão mais velho com um sorriso e disse que todo Linchui agora sabe do incidente com Frank. Além dele, foram presos vários outros parentes dele, que também estiveram envolvidos no incidente. Com satisfação, Hope disse que sabia disso e esperava que Frank recebesse a sentença de morte. Charlie e Mark, com alegria estampada em seus rostos, gritaram em uma só voz, olho por olho, que é exatamente o que ele precisa. Ops ficou surpreso e perguntou a Mark se ele já era tão grande que conhecia ditados. O garoto respondeu que sabia mais alguns ditados. Lilith estava em casa e ouviu gritos. Abrindo a porta da frente viu uma garota com vestido lilás e um careca na soleira. Ela perguntou o que aconteceu. A menina gritou alto, pedindo ajuda a Lilith. Ela pegou a mão dela e disse que ela e Bob eram amigos de Jack, e que estavam pedindo para ele dissuadi-lo, e ela começou a chorar. Bob, ao ouvir os gritos, olhou por trás da porta e, ao ver os rapazes, perguntou o que havia acontecido. A garota do vestido lilás disse que era tão bom que Brown estivesse por perto. O careca começou a dizer que achava que já tinham ouvido falar do incidente com o pai de Steve. Ele próprio também foi levado à polícia, e se entendeu tudo bem, então Jack é um dos locutores. Bob perguntou por que eles estavam com medo, porque isso não lhes dizia respeito e não adiantava se envolver, o cara concordou. O jovem contou como naquele dia ele e Daisy brigaram com Jack, e ele então disse que não poderia esquecer, pois os dois estavam escondendo dele provas. Daisy gritou, ela e Cortez Cook são amigos íntimos, e se a polícia os prender também. Eles continuaram pedindo ajuda. Bob pensou sobre isso e disse que não achava que foi Jack quem denunciou a polícia, e sugeriu que fossem até ele e perguntassem sobre isso. Cortez gritou que eles precisavam ir mais rápido. Enquanto isso, Sarah estava estudando para as provas, Mark estava sentado brincando no chão e Charlie estava limpando a casa. Jack saiu com um grande prato de carne e disse aos parentes que se lembrassem de lavar as mãos antes de comer. Tinha muita comida na mesa, e Ops perguntou ao garoto se ele gostou da comida. Mark respondeu que gostou de tudo e estava muito gostoso. Enquanto saboreava a refeição, Jack ouviu uma batida na porta e, indo em direção à porta, disse que ele mesmo a abriria. Ao abrir a porta principal, o herói viu Bob na soleira e ficou surpreso com sua chegada. Jack, dando outra mordida, perguntou a Brown que ele havia sentido o cheiro de comida. Lilith, Daisy e Cortez olharam por trás de Bob e o cumprimentaram com sorrisos nos rostos. Ops ficou muito surpreso com essa reviravolta e disse em sua cabeça que vieram ao Dota para convidá-lo para jogar. Jack os convidou para entrar em casa e perguntou se queriam comer alguma coisa. Dirigindo-se a Mark, o personagem principal com um sorriso pediu-lhe que trouxesse pratos e garfos para os convidados. Cook, com um sorriso no rosto, recusou-se a comer, dizendo que não valia a pena, eles haviam comido recentemente. Cortez disse que vieram discutir com ele um pequeno mal-entendido. O personagem principal perguntou sobre qual mal-entendido eles queriam falar. Bob criou coragem para resolver o problema por conta própria e perguntou a Jack se ele havia denunciado Daisy e Cortez à polícia. Ops olhou para eles e disse que era disso que estavam falando. E não, ele ainda não tinha delatado, mas estava prestes a fazê-lo depois da refeição. Daisy e Cortez gritaram em uma só voz, sem acreditar no que ouviam, perguntaram novamente.
Bob começou a defendê-los, dizendo que eles não tinham nada a ver com o caso de Frank, talvez Jack os perdoasse. Ops deu outra mordida na carne, mastigou-a e observou Daisy e Cortez, com lágrimas nos olhos, pedirem para não denunciá-los à polícia. Depois de viver, o personagem principal pensou e disse que seria justo. Adams e Cook, com lágrimas nos olhos e rostos alegres, perguntaram o que significava que Jack não os denunciaria. Bob abraçou Ops e deu um tapinha em seu ombro, dizendo que acreditava que Jack era gentil e justo. Sarah estava se preparando para as provas, com concentração máxima resolvendo problemas matemáticos. Jack se aproximou dela com cuidado e olhou seu caderno. Ops, voltando-se para a irmã, disse que ela havia resolvido o problema de maneira incorreta. Sarah cedeu a ele e ouviu atentamente o irmão. Ele pegou uma caneta e começou a explicar que para tais exemplos é preciso usar uma fórmula. A garota ficou chocada. Ela não conseguia acreditar que foi Jack quem a ajudou a encontrar e corrigir esse erro. Sarah perguntou se Jack passaria a noite com eles. Ele disse que deveria ficar e ajudá-la a se preparar para os exames. Sorrindo, Jack pensou que tinha planos de começar seu próprio negócio em Zerrai, onde ele mora agora, mas isso poderia esperar até que Sarah passasse nos exames. O personagem principal brincava com o irmão mais novo. Sarah olhou para dentro da sala e perguntou se ele poderia lavar os pés. Ela esquentou água em uma bacia. Jack colocou os pés na bacia e, com prazer, respirou fundo e disse, que emoção. Ele sentou-se com as mãos cruzadas e um sorriso no rosto, pensando que isso é o que ele chama de lar. Enquanto Jack morava com suas irmãs, ele as ajudava a preparar o jogo, ajudava Sarah a se preparar para os exames e pendurava as roupas após a lavagem. Chegou o dia das provas, estava chovendo lá fora. Jack acompanhou Sarah até as provas e com um sorriso no rosto, ela acenou para ele e disse para ele ir para casa, senão ele iria se molhar. Ops gritou alegremente para Sarah, desejando-lhe boa sorte. Sarah pediu para ele não gritar tanto, caso contrário eles ainda estariam assistindo. Jack sorriu amplamente. Ele se levantou e observou sua irmã se afastar dele, dizendo em sua cabeça que Sarah finalmente tinha ido fazer os exames. De repente, ficando sério, ele pensou que estava pronto para se preparar para se mudar para Zerrai. A chuva já havia parado. Jack caminhou em direção à casa. Passando pelo mercado, ficou pensativo. Ops lembrou que ainda havia carne em casa e decidiu comprar macarrão para o jantar. Depois de comprar macarrão, Jack percebeu como dois homens estavam discutindo algo. Eles estavam falando sobre o fato de a polícia ter encontrado não apenas dinheiro enterrado, mas também dinheiro que parentes haviam escondido em suas casas. O personagem principal se interessou pela conversa deles, e resolveu se aproximar. Os homens continuaram falando que esse filho da puta matou muita gente por causa de dinheiro. Matá-lo não basta, outro o apoiou, dizendo que esses filhos da puta em altos cargos que roubam do Estado deveriam estar trabalhando nas plantações. Um dos homens disse que nem gastou um yuan do dinheiro do governo. Pergunto-me para que é que o economizou. O segundo homem disse que também não sabia. Muito nervoso com o que ouviu, Jack pressionou com força a abobrinha que segurava nas mãos. Um dos homens viu isso e levantou a voz para Ops, perguntando por que ele estava estragando seus vegetais. Jack sorriu e pediu perdão. Ele disse que queria comprar. E o personagem principal correu o máximo que pôde, falando em sua cabeça sobre como ele poderia esquecer que tudo aqui não é como era na época dele. Você não pode simplesmente ir e gastar rapidamente todo o dinheiro, principalmente em um lugar tão pequeno. Linshui. Ops começou a suar e pensou que se descobrissem que não haviam encontrado todo o dinheiro, iniciariam uma investigação ainda maior e então Frank definitivamente o entregaria. Enquanto continuava a correr, pensou que, embora tivesse ajudado a causa, se tivessem suspeitas, não o deixariam em paz. Jack correu para dentro de casa gritando para Charlie trazer rapidamente todo o dinheiro para ele. Charlie estava tirando os pratos vazios da mesa quando ouviu seu irmão gritar. Ela se virou e perguntou o que aconteceu. Jack, sem fôlego, disse que não havia calculado tudo e que teriam que devolver o dinheiro com urgência, para que ela não se preocupasse e para que eles pudessem se sustentar. Ops vestiu uma roupa de trabalho de fazendeiro e foi ao cemitério, ao mesmo local onde estava com Frank. Ao se aproximar, percebeu que não haviam cavado essa cova, e que era bom que ainda não conhecessem esse lugar. Ele estava a salvo. Na delegacia, Frank está sentado atrás das grades, com um policial parado perto de sua cela. Kevin Hobbs abordou o funcionário e perguntou qual era a situação, ao que o policial respondeu que faltavam 100 mil yuans. Frank alegou que Jack Hobbs o roubou. Kevin ficou indignado e disse que isso não pode ser, porque Jack ajudou tanto a causa, porque ele se exporia assim.
Thomas abaixou a cabeça e disse com voz séria que estávamos falando de 100 mil. O policial Cooper disse que o depoimento de Frank coincidiu com a realidade. Antes de Frank ser capturado, Jack realmente estava com ele. A investigação confirmou tudo. Rob seguiu o policial pelo corredor e Thomas disse que Jack estava muito desconfiado e que precisariam trazê-lo para interrogatório. Kevin agarrou a mão de Cooper e perguntou se ele poderia conhecer Ops primeiro. Mas o policial afastou abruptamente a mão e virou-se para Hobbs, dizendo que se eles não fossem amigos há muitos anos, ele teria suspeitado de Kevin. O oficial se virou e começou a se afastar de Hobbs, dizendo que o assunto precisava ser resolvido. Thomas Cooper ordenou que Kevin não fosse libertado da delegacia até que Jack Ops fosse preso. O personagem principal comprou sorvete enquanto comia. Pensou que estava feliz muito cedo. Quando pensou que iria deixar este mundo, quase cometeu um erro terrível. Jack ficou parado observando os dois homens jogarem damas e continuou pensando que felizmente não poderia voltar. Um dos homens fez o movimento certo e disse que era checkmate rindo do adversário. Disse que não acompanhou seu cavalo. Os policiais viram Jack e correram em sua direção, gritando que ele estava ali. Ops se virou, tomando sorvete, pensou que tinham vindo atrás dele, e agora foi sua vez de dar o checkmate. Jack e o oficial estavam sentados na sala de interrogatório, e Thomas Cooper perguntou a Ops onde estavam os 100 mil yuans, ao que ele respondeu com uma pergunta, fingindo não entender quantos 100 mil eles exigiam dele. Com uma voz mais severa, o policial Cooper continuou a dizer que estávamos falando dos 100 mil que Jack tirou de Frank por meio de chantagem. Com uma cara séria, Ops olhou nos olhos do policial e perguntou o que Frank havia contado a eles. Thomas ficou furioso, deu um pulo e começou a gritar que ele era o único que fazia perguntas aqui, que não era possível responder a uma pergunta com outra. Jack abriu os braços e disse que não levou nada. O policial perguntou por que ele levou Frank até ele. Ops respondeu que queria ver suas provas. Cooper levantou o dedo indicador e sugeriu que Jack o ameaçasse com denúncia e assim o forçasse a desistir de 100 mil. O personagem principal, levantando a voz, disse que não pegou nada. O policial, abaixando a cabeça, perguntou se isso era verdade. Jack respondeu positivamente, cruzando as mãos à sua frente. Thomas perguntou que naquele momento Frank ainda não sabia que era procurado, então por que Ops foi com ele? O herói apoiou os cotovelos nos joelhos e disse que seus pais morreram por causa dele. Rangendo os dentes, ele disse que queria ver-se preso. Jack não aguentou, deu um pulo e gritou para toda a sala que Frank merecia prisão perpétua e precisava ser trancafiado. O policial ficou em estado de choque, com a boca aberta de surpresa. Depois de se recompor um pouco, pediu a Ops que ficasse quieto e se acalmasse. Thomas continuou que Frank disse que enterrou 100 mil, e depois desenterrou e deu para você. Jack perguntou, ou seja, Frank trouxe você para investigar seus ancestrais. Kevin, que estava na sala ao lado, assistiu ao interrogatório e a pergunta de Jack o fez rir. Ops ergueu o dedo indicador e disse que tinha algumas dúvidas. Jack começou a listar que, em primeiro lugar, Frank afirmou que estava cavando, mas suas roupas estavam limpas. Em segundo lugar, de repente ele estava tentando deixar parte do dinheiro para seu filho. O oficial Cooper pensou, levantou-se e dirigiu-se para a saída da sala de interrogatório, deixando a porta batida. Jack sorriu, pensando que o oficial tinha ouvido suas palavras e isso era uma vantagem para ele. Thomas abordou o sargento e ordenou-lhe que verificasse o testemunho de Frank e descobrisse aonde ele foi com Jack. Kevin e Cooper ficaram no corredor. Rob circulou o policial, aguardando os resultados. Um sargento correu para o corredor gritando que haviam encontrado 100 mil e que realmente estavam lá. Kevin Hobbs ficou muito feliz, sem acreditar no que ouvia, perguntou novamente que realmente haviam encontrado tudo. O sargento abriu os braços e disse exatamente 100 mil, onde Frank disse que ele e Jack Ops estavam. Kevin, sorrindo, virou-se para o policial e agradeceu a ajuda, entregando-lhe um cigarro do maço que Thomas recusou e disse que não havia necessidade de formalidades. O oficial se virou e começou a sair. Hobbs perguntou se Ops agora estava livre. O oficial acenou com a mão e concordou. Eles caminharam pela rua e Kevin convidou Jack para ir a um restaurante às suas custas, como forma de agradecimento. O personagem principal sorriu e levantou o dedo indicador, recusando, e dizendo que talvez outra hora ele pudesse ir, mas por enquanto ele tem que voltar para casa, sua família está esperando e preocupada com ele. Quando ele começou a se afastar, Jack se virou e disse que queria perguntar algo sobre ele.
Kevin sorriu e disse para não se preocupar, que enviou uma carta às autoridades competentes, e a resposta seria dentro de alguns dias, ao que Ops respondeu que precisava receber uma indenização o mais rápido possível, pois tinha dificuldades com dinheiro. Coçando a cabeça, Jack sorriu e disse que também estava desempregado. Kevin disse que não havia necessidade de formalidades e que enviaria outra carta e lhe enviaria uma resposta dentro de uma semana. Hobbs continuou: como Frank está preso, Jack pode assumir seu cargo. Ops se virou e pensou em quanto ganharia na fábrica e decidiu que era melhor ir para Zerrai. Jack sorriu, colocando as mãos na frente dele e agradecendo a Hobbs. Ele disse que recusaria. Kevin ficou surpreso, pois Ops precisa muito de um emprego, mas ele aceita e recusa, deixando Jack se despedindo de Hobbs e voltando para casa. Lilith estava com as crianças no parquinho e elas estavam prestes a brincar de pular corda. Manner começou a pular o elástico esticado e a recitar uma pequena rima sobre 2 galinhas e 2 gansos saindo para passear. Jack caminhou até Lilith e a viu brincando, ficou surpreso e pensou no que Miller faz em seu tempo livre. Jack chamou Lilith e começou a acenar para ela. Ela estava com medo de que sua imagem estivesse arruinada.